Pode chegar, vem se ligar. A arte é palavra, é jeito de olhar. É som, é cor, é emoção. É papo reto, é conexão. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo. 2 de setembro de 2018. Uma noite que mudou para sempre a memória do Brasil. O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, instituição com 200 anos de história, foi tomado por um incêndio de grandes proporções que consumiu grande parte do seu acervo e deixou o país diante de uma perda cultural e científica de proporções incalculáveis. E é sobre isso e mais algumas coisas que Bettina Meyer... Oi, tudo bem? Vani Dias. Olá, boa noite. Boa noite. E eu, Fernanda, vamos tratar hoje aqui no Pode Chegar, o podcast que reúne amigos, arte e muita conversa. No Museu Nacional eram guardados cerca de 20 milhões de itens, fósseis, peças arqueológicas, coleções etnográficas, documentos raros, entre eles exposições únicas como o crânio conhecido como Luzia. Na sequência do incêndio, estimativas oficiais indicaram que algo em torno de 80% a 90% do acervo exposto foi danificado ou perdido. Um golpe profundo à preservação do patrimônio histórico nacional. O impacto foi duplo, né? Além de tudo, se perdeu materialmente, o incêndio escarnou o quanto a gente é frágil quando se trata de preservar o nosso patrimônio. Ficou evidente a falta de estrutura, de cuidado e de políticas mais sérias de preservação. Mas, ao mesmo tempo, isso acabou gerando uma mobilização enorme, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora. Nos meses seguintes, começaram a chegar recursos emergenciais para assegurar a estrutura e iniciar a recuperação. Na época, os valores iniciais anunciados giravam em torno de uns 9 milhões de reais. E depois, ao longo dos anos, o Ministério e várias instituições foram destinando novas verbas e projetos para tentar reconstruir o que foi perdido. O museu, ele contava com uma equipe de resgate de acervos do Museu Nacional e, por causa dela, inúmeras coleções puderam ser recuperadas, parcial ou inteiramente modificadas pela ação do fogo, infelizmente, né? Pelo que se sabe, o inventário do material resgatado está em curso. E no que se refere às coleções do setor de etnologia e etnografia, elas foram severamente atingidas. Aquilo que era constituído de materiais frágeis e de pouca resistência, né, como é o caso assim, das peças de plumária, tecido, madeira, é tudo danificado. A grande maioria, inclusive, desapareceu. Já as peças constituídas de materiais de maior durabilidade foram boa parte localizadas, né, como cerâmicas e os metais. Em 2022, o museu foi reaberto e hoje ele faz parte do patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente falou, né, apresentou aqui um pouco sobre o incidente de 2018 e no episódio anterior a gente falou do roubo da Mona Lisa no Museu do Louvre e também aconteceu o roubo agora há pouco tempo, né? O que a gente pode falar, assim, no caso do Louvre, a perda de uma obra causou uma comoção mundial. Aqui no Museu Nacional a gente perdeu milhões de peças. E a gente percebe, assim, que o que muda, né, para vocês quando é um caso de um roubo e quando é um caso de um incidente ou de um acidente, né, ou como é o caso, que foi o que aconteceu aqui no Museu Nacional, que foi um incêndio. Vocês acreditam que a comoção é diferente? Porque são ações diferentes, né? Uma foi provocada por o roubo, né? Foi provocado por pessoas que pensaram nisso.
E um incêndio, por exemplo, é mais por uma falta de manutenção, ou por um descuido, ou por falta de investimentos. E o que vocês acham, né, disso? Assim, tem uma comoção igual ou é diferente? Eu acho que é diferente, porque quando uma obra é roubada, ainda existe a esperança de retorno, né? A gente é uma ausência que dói, mas que mantém viva a lembrança. A gente sabe que um dia talvez, né, ela retorne. Já a destruição é um vazio absoluto, porque é como perder uma parte da história que nunca mais vai ser contada do mesmo jeito. Então, no roubo há um culpado, né? E na destruição há um luto coletivo. É isso mesmo. Eu também, você falando, eu pensei exatamente nisso que a Bia colocou, né? Quando a gente pensa na perda pelo incêndio, perdeu, acabou. Então a diferença é essa. Aqui em Joinville, vários museus, por muito tempo, a gente teve muito problema com a chuva. O Museu Fritz Alt, por exemplo, ficou anos fechado por conta do telhado, para conseguir uma reforma do telhado. Nossa, é tão... Como pode, né? É uma coisa tão, assim, básica. E assim, a política, eles dão prioridade para outras coisas e para a história fica deriva. E assim, é porque eu acho que acontece muito isso, nós três, né? Cada uma, a Bia mora num apartamento, a Vani e eu, a gente mora em casa. Mas o investimento na estrutura de uma casa, ela tem que ser constante. A gente está o tempo todo mexendo em alguma coisa. Sim. O apartamento, talvez não no apartamento, mas o prédio se paga um condomínio. Mas tem o condomínio, tem que fazer toda a manutenção. E aí a gente pega... então a gente pega assim, então existe talvez um valor de investimento de divulgação do patrimônio, de divulgação do museu, ou de divulgação da amostra, da exposição que está acontecendo dentro, mas a manutenção do prédio, o que não aparece, eles não querem fazer, né? Então é uma coisa que complica mesmo. Questão de prioridade, né? Prioriza certas coisas e a base, depois, né? E depois querem que o povo vá para o museu, tipo, sendo que eles mesmos não dão, né, essa importância devida. Exatamente. Aí tu vai para um museu que não tem um banheiro decente para receber uma pessoa que precisa, né? Não tem uma escada. Acessibilidade, né? Então tem várias questões. Claro que a gente está falando de prédios que estão tombados muitas vezes, né? Que precisam de anexos ou para construir um elevador dentro do museu, que é um prédio histórico, é uma coisa, né, um pouco complicada, mas tem como se pensar em acessibilidade nesse ponto, né? Nessa situação. Sim, com certeza. Então, vocês acham que o valor que a gente dá para a arte, para a memória, varia conforme a forma como a gente perde, né, esse material, assim, essa referência? De acordo com a forma como a gente perde? Sim, e a gente... Enquanto o museu tá ali, daí e tu não valoriza muito, daí, queimou, ai meu Deus, queimou. Sim. Aí que a gente passa a entender e a compreender o que foi perdido, né? O valor daquilo. Sim. Eu imagino assim que as pessoas elas sentem, né, que tem uma obra lá no museu, daí, tipo assim, elas... Aqui no Brasil, tem pessoas que nem sabiam o que tinha dentro, por exemplo, na Mona Lisa, né, quando foi roubada. As pessoas sabiam, né, tinha aquela coisa assim, o valor da obra, nossa, é uma comoção global, né? E aqui no Museu Nacional, muitos brasileiros nem sequer sabiam o que havia lá dentro, né? Assim, tipo, então não tinha uma... Assim, parece que quando não há vínculo afetivo, parece que a dor é mais distante. Foi lá tá no museu. Longe de mim, tá longe. Não me pertence, não faz parte da Agora minha parece vida. que a Mona Lisa doeu mais do que, sabe assim, se a gente pensar nessas diferenças, assim, é bem por isso. Muita coisa vem vem assim, a Mona Lisa, vamos supor, né, que foi roubada. Agora o museu. O que vocês sabem? O que foi falado, né, do Museu Nacional? As pessoas nem
talvez nem não tivesse tanta comoção, porque não era muito falado o que, que tem lá dentro, uma obra específica. Eu E sabe acredito que assim, seja isso. mas sabe que você está pensando também como a perda do museu, no caso, né, foi causada às vezes por um descuido, né, pela falta de cuidado, né, as próprias autoridades que, tipo assim, sabendo, eu podia ter feito e não fiz, elas mesmo não se preocupam em falar ou divulgar. Isso. Porque, tipo assim, como é que eu vou falar de uma coisa que eu fiz errada? Isso, na verdade, Entendeu? Eu não revela assim sei. como a gente é desconectado com a nossa própria história, né? A gente não tem assim, tipo, e o que tinha lá dentro, né? Antes você falou assim, Betina, que é um luto, né? Quando a gente Isso. perde alguma coisa, Aham. assim, é aquele sentimento de luto, estamos, né? Mas eu acho que quando é um episódio como que aconteceu no Museu Nacional, ou como tem vários outros museus aqui no Brasil que a gente sabe, né, que tem problemas e tudo, eu acho que ao invés do luto a gente se sente revolta. Pode ser. Talvez é mais. Ao invés de sentir É, pena da perda, a gente é um sentimento de revolta. Eu acho que é uma indignação, sabe? Assim, vai para um lado que daí perde essa sensibilidade, né, do valor da obra, mas a gente começa a pensar assim nesse descaso, nessa coisa. Nesse caso, Sabe? Eu não eu acho que é sei. mais uma revolta em relação assim, por que que não cuidaram? Por que que não fizeram, E né? aí, a gente não está valorizando de novo a arte, a cultura, a gente Não. está apontando para aquilo que não foi feito, né? É como se fosse Assim, uma coisa supérflua, assim, né? Tipo, deixa. E não é, né, gente? É uma coisa da história da gente, é o que vem lá do nosso DNA, lá do fundo, sabe? Então, é muito revoltante mesmo. Tem razão, é mais revolta do que. e vocês estão comentando, eu lembrei de uma história, porque eu morava em Araxá e a gente tinha uma orquestra lá e a gente ensaiava num espaço cedido pela prefeitura que era na casa de um maestro famoso da cidade. Então existia a casa que funcionava como um museu, né? E as pessoas havia visitação e tinha um espaço que eles chamavam de anexo, onde eles cederam para a gente ensaiar. E aí eu vim embora para Joinville e eu fiquei sabendo, cara, que eles simplesmente derrubaram a casa do maestro e fizeram estacionamento. Para. Juro, um maestro assim famoso na cidade que fazia parte da, né? Meu Deus. Fazia parte da história da cidade, sabe? A escola de música da cidade tem o nome dele, tipo assim, a família dele. Nossa, seria uma coisa tão rica, né? De ter a E aí você casa e pensar, colocar. o pessoal, né, permitiu que virasse um estacionamento, sei lá, quer dizer, eu não tô lá pra ver, né? Mas deixou cair, deixou demolir. Eu falo, cara... Sim, é isso, a história, a gente é como se, né, fosse uma coisa supérflua, parece. Não é uma coisa assim, realmente, que o Brasil, ele se importa demais, né? Olha só, a gente acaba se desconectando até da própria história, não sabe de onde vim, não sabe, assim, não sabe o que aconteceu, tudo assim. Não, para vocês terem uma ideia, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, nós temos aqui no Brasil 4.010 museus cadastrados, tá? Mas desses, só 3.855 estão em funcionamento. Ou seja, são 385 museus que existem, que têm o cadastro, que tem estrutura, que tem tudo, mas está fechado por vários motivos. E a gente aqui, até o Museu do Mar, que é o museu que tem ali em São Francisco. São Francisco. Sim, eu já fui, é muito legal. Super bacana, ficou anos também fechado por falta de manutenção, por mudanças e tal. Então, eu acho que assim, são dados bem interessantes para a gente lembrar aqui, né? Outra coisa, eu fiquei bem impressionada com esse número, que em 2023 os museus brasileiros receberam mais de 27 milhões de visitantes.
Nossa, Muita coisa, né? É muita coisa. Para muito. tanto descaso, né? É, então, é o povo dá importância, é as autoridades, né? O que E, não. a maioria, né, a grande maioria dos museus, a temática é história. São 67%, o foco é história. Então, é como o Museu Nacional, Museu Nacional de Imigração, né, aqui de Joinville, de colonização, vários outros que nem Floripa também tem. De artes visuais, são 53%. E imagem e som, 48%. Que daí, claro, eles têm, têm história e arte, né? Imagem e arte, mas a grande maioria é museus históricos. Nossa, Bem interessante. bem interessante. E só em São Paulo são 517 museus. No Rio Grande do Sul, 397. E Minas Gerais, que é a terrinha lá da Vani, 19. São os 3 estados que mais têm museu. Tem museu, mas museu conta história, gente. O museu faz parte, né, da nossa memória. Então, é importante pra caramba. A gente viu aqui que 27 milhões de brasileiros visitaram, né, os museus em 2023. E vocês acham que o brasileiro se sente parte do que é guardado dentro de um museu, do que está, né, desse espaço de memória? O que está ali dentro nos representa? Ou o brasileiro se sente representado por aquilo? Eu acho que na grande maioria não. Eu acho que essa questão de ver o museu como algo que nos pertence, né? São poucas as pessoas. Eu acho que a grande maioria sente como algo distante da vida deles, né? Não consegue identificar, né? Ou trazer para a sua identidade, né? Para a sua origem, para a sua cultura, para o seu olhar sobre o mundo. Aí entra aquelas histórias, tanto que a gente vem falando, né? De trazer isso para a escola, levar isso para a família. A educação, para conhecimento. Aí é o governo que tem que incentivar, é a família que precisa estar ali presente fazendo. Eu acho que falou tudo, é questão de educação, e não só da família, né? Da escola, do governo e tudo. E daí falta isso muito, né? Eles acabam não se conectando com o passado. Só pensam em viver o presente e o futuro. Então, para a gente entender, né, o nosso presente, talvez a gente tenha que ver o nosso passado. Não ficar no passado, né? Assim, não é questão psicológica que a gente fica no passado e acaba tendo depressão. Não é nesse sentido. A gente tem que entender o passado para a gente, né, atuar no futuro, ver o que a gente... Na verdade é isso. O meu pai, formado em história, fala tipo assim, que a história é um ciclo. Então que é importante conhecer a história para você saber como que você atua no presente. Isso. Né? Que às vezes o movimento do mundo, do que está acontecendo aqui, se você tem conhecimento de história, você consegue agir, você consegue Até entender. porque dizem que é cíclico, né? Tem muitas coisas que já aconteceram e a gente pode prever até algumas coisas por conhecer o passado. Por conhecer o passado, exatamente. É por aí mesmo. É isso que a gente também ainda não pode esquecer, que aqui a gente está falando de museus históricos, né? Claro, e alguma coisa de arte. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na arte contemporânea, é um movimento que está acontecendo agora. Sim, verdade. Que deveria representar o que... Deveria não, né? Representa né? o pensamento artístico do coletivo atual, né? Do negócio, do que está acontecendo, do contemporâneo. E se isso também, a gente olha aquilo e não entende, claro, não entender não é o que a gente está falando, porque a gente já conversou sobre entender ou não, né? Mas se a gente não reconhece que aquilo faz parte do que a gente está vivendo, independente de compreender ou achar que, né? Também é uma falha, né? Porque a arte contemporânea, ela está representando o atual, o agora, ou o recente, pelo menos, né? E ela vem do passado também, né? Ela vem, ela vai mudando, vai desenvolvendo o pensamento do homem, né?
E ela vem, a música contemporânea, ela surgiu porque a pessoa estudou demais, sabe demais a música clássica e falou assim, não, chega, eu quero fugir desse padrão, eu quero... Mas ela precisa conhecer o que era feito antes para ela poder construir essa contemporaneidade agora, né? Às vezes as pessoas falam, arte, música, principalmente a música, né? A música contemporânea é só bater a mão no piano que a gente faz. Cara, não. Né? Eu, para construir aquela música, eu tenho que conhecer muito da música anterior, do século XIX, século XVIII, para eu poder chegar e extrapolar, ir além e construir o contemporâneo. Né? Até porque você pode pegar ideias, pegar formas, enfim, né, para trazer para o atual, né? É um crescimento mesmo. A cultura, né? A nossa cultura que tem que melhorar, né? Por isso que eu pensei no podcast, tá vendo? Pra gente poder falar um pouquinho sobre isso de vez em quando. Verdade. A gente pode dizer, então, que preservar o museu é também preservar o nosso olhar sobre o mundo? Com toda certeza. Né? Com toda que a gente acabou de falar, né? Sim, acabamos de falar. Assim, eu não... Tipo assim, assina embaixo nessa frase, né? É isso aí, para mim. E como você falou antes também, a história, junto com a arte, vai nos ensinar a cuidar melhor do que também é nosso, né? Eu acho que isso é muito importante nesse sentido também, né? A gente poder ter esse olhar do cuidado do que foi feito e do que está sendo feito, né? A gente pode dizer assim que o museu é um espelho coletivo. Eu já tinha falado dessa coisa do coletivo, né? Que ele guarda não só objeto, mas olhares, valores, sensibilidades. Então, quando a gente preserva um museu, a gente preserva a forma de ver, de sentir, de pensar por que nós estamos aqui, o que nos trouxe até aqui, sabe? A gente pensa, como que eu vim, o que veio até aqui, por que eu sou assim, né? Porque é isso, né? Então, é um espelho, na verdade, coletivo. Se a gente olhar para o passado, a gente se enxerga. É isso e às mesmo. vezes as pessoas acham que não, mas até que questões políticas podem ser Sim. vistas de maneira diferente, religiosa, se a gente tiver esse olhar, né, que a arte nos proporciona. Acho que é isso que eu penso. Tanta coisa que já... verdade, tanta coisa que já aconteceu lá no passado, está acontecendo, parece a mesma coisa de uma forma diferente, né? E assim, eu acho que tem o outro significado também do museu, a gente aqui falando do nosso museu e entendendo como que, né, o que Joinvilense era assim e por isso que nós estamos assim hoje, né, a gente preserva a nossa história. E eu acho muito interessante porque quando a gente sai da nossa cidade e vai para uma outra, a gente também consegue entender um pouco por que aquela cidade é daquele jeito. Sim. Quando a gente visita o museu, né? Uhum. Então, é uma forma de mostrar para todo mundo também, para as outras pessoas, outros países, né? Nós éramos assim, essa cidade começou assim, ou talvez muita coisa, porque toda a região norte e ali o litoral, Vale do Itajaí foi colonizado por alemães em Santa Catarina, e daí tudo igual. Não é, porque tu chega em Blumenau, tu vai visitar o museu lá de Blumenau, tu vai ver que tem coisas, claro, que eram muito parecidas, mas tem outras que são muito diferentes. Então, só o fato deles não estarem na mesma localidade que nós aqui, né, os imigrantes, já mudou. O Vale Itajaí ali é mais portugueses, né? Joinville é mais alemães, tem toda a questão. E aí a gente começa a entender um monte de coisa. Então, acho que além de preservar o que é o nosso, é também para poder mostrar para os outros. Sim, né? De onde viemos. De tudo. E, inclusive, os espaços que são voltados para as artes, né? Eu acho que é muito interessante entender por que um museu de arte, por exemplo, aqui de Joinville, tem aquele acervo que tem hoje. O que acontecia no mundo, né, numa época que
o diretor ou o curador adquiriu determinada peça de obra de arte? Por que ele comprou aquela peça? O que aquela peça representava naquele momento, né, da história? E é uma peça de arte. Mas existe um contexto também para se compor, né, esse museu que é formado por obras de arte. Eu não sei, eu sou muito fã, assim, de memória, sabe? Eu gosto muito. Eu acho muito interessante. O Museu da Cerveja, o Museu da É interessante, né? Você mergulhar naquele habitat ali, né? Você mergulha ali e você fica ali, estar presente na hora que você está ali, né? Não só, esse aqui, tipo assim, só por conhecer. Não, você tem que mergulhar, né? A gente estava viajando no início do ano e nós fomos no museu de pedras preciosas, gemas que eles chamam, né? Que daí era só, tipo, como se eu tivesse dentro. Daí tinha a ametista, o quartzo, né, que daí mostrava de onde tirava. Era só de pedra. Mas eu achei que ele tava... porque o que tu vai fazer lá no Museu de Pedra? Mas, cara, faz parte da história do país, daquela cidade que a gente estava. Vamos lá ver o que eles têm para mostrar. E é interessante, né? Assim, claro, hoje em dia a gente sabe que existem tecnologias que é muito mais legal você entrar num espaço, no museu mais tecnológico, que tenha uma museografia bacana. Tem lugares que não tem condições de fazer isso e que, né, não permite também, mas é legal. Eu gosto muito. A Vani, eu também sou suspeita para falar. Eu acho bacana também. É a forma da gente conhecer onde a gente está. Exatamente, eu gosto quando ir no museu do lugar, eu gosto também, acho bem interessante. É uma coisa rica, né? Para você, tipo assim, enriquece a tua sabedoria, tua alma, sei lá, tua cultura. Eu acho muito importante. A gente só tem que tentar aquilo, né? Fazer com que mais pessoas pensem assim, né? Que mais pessoas percebam isso. Eu acho que né? A gente vai conseguir. Vamos. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E acho que a gente teve aí nesses últimos meses também, essas últimas semanas, a gente teve um movimento bem grande com relação também a esse roubo lá no Louvre, que não sei se vocês chegaram a ver, né, na imprensa internacional, que a senha do Sim. tema, né? Era Louvre. Nossa, muito. Gente, é uma coisa assim muito, chega a ser bizarro. Sim. Né? Eu acho que eles se achavam tão... sabe o que me deu a sensação? Quando eu vi isso, né, que a senha parecia assim, nós somos tão assim, imponentes, tão importantes que nada vai nos atingir. Eu acho que eles se colocavam assim num patamar que nada ia atingir eles. E como, né, tipo, como uma empresa já sabe que você tem... Eles não se viam assim, não sei explicar como que pode uma coisa tão burra, né? Burra. É muito bobo, né? É bizarro. É bizarro. Chega a ser... Eu só penso assim que eles se achavam que eram intocáveis. Daí, entendeu? Acho que é isso. Pode. Eu acho que eles não receberam aquele negócio que sua senha não é forte, que tem que ter a Tem que ter uma letra maiúscula, maiúscula, tem que ter um caractere especial. Não sou robô. Não sou robô. Isso mesmo. Eu não vou. E nós não somos robôs, e por isso que a gente... Por isso que eles foram roubados. Também. Não, e nós aqui, né, do nosso podcast, pelo fato da gente também não ser robozinho, a gente tem que pesquisar muito do que está falando, às vezes a gente fala uma besteira ou outra, a gente verdade. faz parte aqui do nosso encontro. Isso. Meninas, muito obrigada por mais esse bate-papo. Você que está ouvindo a gente mais uma vez, ou nos vendo no vídeo, muito obrigada mais uma vez. E semana que vem a gente vai estar aqui conversando sobre mais um tema, que eu acredito que vai ser música.
Alguém te contou, o passarinho contou. Eu acho que vai ser música, porque foi uma das coisas que a gente não tratou mesmo ainda nesses 10 episódios, a gente falou muito pouco sobre isso. É verdade. Já falamos de dança, já falamos de pintura, realmente. Das funções da arte, agora falamos de museus e vamos para a parte da música. Vamos deixar a nossa super conhecedora, instrumentista, musicista, flautista, falar sobre isso. Ela é uma artista completa, né? Meu Deus. Canta, dança, pinta. Não, pinto não. Mas faz os teus trabalhinhos manuais. Escreve história. Gosta de literatura. Nossa, tá difícil concorrer com essa menina. Tá difícil. A gente fica quietinha aqui. Mas eu vou falar uma coisa. Antes da gente vir pra cá gravar, eu estava fazendo uma aula de flauta, né? E aí eu estava conversando com o meu professor e ele falou assim, olha, nada que um bom treino não resolva. Vamos treinar, então. Arte, a gente tá treinando, a gente tá tentando aqui, quer pintar, vai treinar. A gente chega lá ainda, calma. Mas ele falou interessante, porque ele falou assim, às vezes a gente vê aquela coisa bonita sendo executada ali, né? Mas é só a pessoa que está fazendo que sabe o quanto que custou ela tá fazendo aquilo, né? A gente vê e acha fácil. Não nasci com dom, não vim com esse dom. Não, foi o esforço daquela pessoa que está lá. Porque hoje a gente só vê, hoje em dia, principalmente os jovens, né? Só vê o show, o espetáculo, não vê o que tem por trás. E acha que todo mundo já nasceu tocando piano bravamente, que todo mundo já nasceu jogando futebol lindamente, ou jogando vôlei, ou, né? Realmente, não é assim. É só fazer arte, viu, Betina? Tem uma história que eu li uma vez que um pianista estava tocando, fez, né? Aí uma pessoa chegou para ele e falou assim, nossa, eu daria minha vida para tocar que nem você. Aí ele falou, então, foi isso que eu fiz. Exatamente. Porque ele deixou de fazer muita coisa para fazer. Então, porque as pessoas acham que é só tocar, né? Não, você tem que dar a tua vida. Nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. B, boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, meninas. Obrigada pelo papo e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo.